E se eu te dissesse que essa carta, Senhor, eu tô gritando, me escuta. Não te esconde de mim agora. Quando eu clamar, me responde. Por favor, não demora. Me sinto consumido como fumaça que desaparece. Meu coração secou. Perdi o apetite, já nem como. O corpo afunda, os ossos aparecem. Me sinto fraco e vazio. Me tornei um estranho, como um pássaro solitário num telhado. Me sinto esquecido por todos. As pessoas me evitam, me falam de mim. Minha dor virou motivo de piada. Os dias estão indo embora rápido demais. E eu tô murchando como planta ao sol. Mas tu, Senhor, permaneces. Tu vês, tu ouves e tu te importas. E eu sei que vai chegar o tempo certo. O tempo do teu favor. Tu não rejeitas aquele que está quebrado. Tu guardas cada lágrima e libertas quem ninguém mais consegue alcançar. Tudo muda, mas você não. E mesmo que eu esteja desabando, minha esperança ainda respira em ti. Você consegue se identificar com essa carta? Em algum momento você já se sentiu assim? E se eu te disser que essa carta é a oração que Davi faz em Salmo 102? Eu transformei essa passagem em uma carta com uma linguagem mais moderna, como se Davi tivesse a escrito hoje, nos dias atuais. E me espantei, porque quantas vezes eu já me senti assim e me identifiquei com isso. Davi, assim como muitos homens de fé, tiveram momentos de depressão, ansiedade, medo, pânico. E isso não os fez menos cristãos e menos importantes para Deus. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Se você é um cristão que está enfrentando alguma doença psíquica, algum problema mental nesse momento da sua vida, você está se sentindo mal por estar nesse lugar, esse vídeo é para você. Não há nada que você sinta que Deus menospreza. Deus, ele conhece cada coração e ele conhece cada esforço. Ele conhece cada história e cada situação que te trouxe até esse lugar. E ele não despreza um coração quebrantado, como Davi escreve. Eu quero te encorajar a pensar em cada história aqui agora. Elias, quando passou por uma fase de depressão, ele literalmente chega a se esconder numa caverna e ele pede para Deus tirar a vida dele. Moisés, ele olha a quantidade de pessoas que estavam sob sua liderança e pede para Deus tirar a vida dele. Jeremias também faz essa oração. Me responde uma coisa: esses homens deixaram de ser homens fiéis, homens de fé, quando isso aconteceu? Deus olhou para eles de uma forma diferente porque eles expuseram a vulnerabilidade deles a Deus e se permitiram sentir? Então, por que você está nesse lugar de autocrítica e autocobrança por estar num lugar e numa fase lidando com essas coisas? Sabe, queridos, quando nós machucamos o nosso braço, nós vamos no hospital. As pessoas nos ajudam, os médicos nos auxiliam e nós nos curamos. Porque quando nós machucamos a nossa mente, nós estamos sensibilizados com alguma coisa, nós nos sentimos tão mal por procurar ajuda. E como eu sempre falo nesse canal, eu quero falar pra vocês de mim. No final de 2024, eu cheguei numa estafa mental muito severa. Eu havia passado por toda a questão no meu casamento em 2023. 2024 foi um ano de readaptação. O meu marido passou por situações muito difíceis, que eu falo que foi quando Deus começou a quebrar e moldar ele. Eu tive que ser uma esposa muito sábia. Então eu aguentei muitas coisas. Eu aguentei muitas coisas com sabedoria. Só que isso, o fato de eu ter sabedoria e ser uma mulher cristã, não inibe o fato de que a minha mente se cansou. Além de tudo isso, no final do ano eu passei por situações no trabalho de assédio e burnout, e eu realmente comecei a perceber que eu não estava bem. Uma viagem em janeiro desse ano, eu me lembro de estar dentro de um barco no mar do Caribe, tudo estava maravilhoso e eu estava sentindo uma angústia e um peso. Eu não sabia porque eu estava sentindo aquilo. Eu sentia uma cobrança excessiva de voltar para o trabalho na minha cabeça. Eu não me sentia confortável de estar descansando. E foi um período que eu também não sentia prazer de acordar. Eu não sentia prazer de fazer coisas que antes me alegravam. E em conversa com a minha terapeuta, quando ela falou pra mim que eu estava iniciando na depressão, o primeiro dia quando eu recebi essa notícia e ouvi essa palavra, eu me senti uma cristã péssima. Eu comecei a falar: Senhor, o que que eu fiz de errado? Por que que eu tô nesse lugar hoje? Eu batalhei tanto pelo meu casamento, pela minha família, pelo, pelo reencontro do Rafa com o Senhor, e hoje tá tudo bem, e agora minha mente vai fragmentar? O que foi que eu errei? Como eu faltei com você, Jesus? E o Senhor, ele foi muito, muito carinhoso comigo, e ele me disse: Milena, você correu uma boa corrida, agora eu preciso te alimentar. Então o Senhor me leva à história de Elias. Quando Elias se esconde na caverna. Você acha que Deus olhou para Elias naquele momento e disse: Elias, você é um péssimo cristão. Você é um profeta horroroso porque você está se escondendo de Jezabel. Porque você está sentindo medo. Elias literalmente chega a pedir para Deus tirar a vida dele. De tanto medo, de tanto pânico que ele sentia, de tanta um episódio depressivo, ele só pensa nisso. E Deus em nenhum momento pesa a mão sobre Elias, muito pelo contrário. O que ele faz quando Elias está na caverna? Ele alimenta Elias.
ele deixa Elias descansar. E o Senhor me disse assim: Milena, esse é o tempo na sua vida que você vai ser cuidada por mim, que eu te darei descanso. Então, isso em janeiro, né? Começo a tomar remédio. O remédio me ajuda muito. Começo a ter atitudes práticas, como voltar a fazer coisas que me dão prazer. E quando eu falo isso, é literalmente fazer coisas que dão prazer pra mim como indivíduo. Fazer um esporte que me alegrava, é, procurar estar com pessoas que eu amava. E de repente eu comecei a sentir alegria na minha vida de novo. E a depressão, gente, não é algo que a gente controla, sabe? São dias e dias. Quando eu conversei com os meus pais e falei que eu estava enfrentando um período depressivo, porque eu não sou uma pessoa depressiva, eu estava num período depressivo e hoje, graças a Deus, eu estou já desmamando do remédio, porque eu sei que eu vou conseguir caminhar com minhas próprias pernas. É, minha mãe ficou muito assim preocupada, sabe? E ela falou: filha, não aceite essa verdade que você é depressiva. E eu falei: mãe, eu não tô aceitando que eu sou depressiva, mas eu tô me permitindo passar por esse episódio e por esse momento na minha vida. Eu não sei se vai durar um ano, se vai durar 2 meses ou se vai durar mais, mas eu vou viver esse momento, eu vou me permitir ser cuidada. Então, se você chegou nesse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. O período de descanso é igualmente espiritual. O período de descanso na vida do cristão é igualmente cuidado de Deus e é igualmente é, você está exercendo fé enquanto você está nesse lugar. Sabe por quê? Quando Davi escreve Salmo 102, ele está num período de muita angústia, um episódio muito depressivo, muito deprimido, mas Davi continua crendo que Deus o tirará daquele lugar e que dará a resposta que ele precisa. Ele continua direcionando a esperança dele para o Senhor. Isso é fé. É mesmo que você esteja mal, cara, que você esteja num episódio muito triste, que você esteja lidando com muitos problemas, que você não esteja bem. Você sabe que a sua esperança está naquele que te chamou. Você sabe que quando ele quiser, ele vai te tirar da caverna. Mas Deus é um Deus que conhece a forma como nos conduz pelos vales, pelos desertos, pelos oásis. O Senhor sabe como conduzir a sua vida. Você não é menos espiritual por estar vivenciando uma doença psíquica. Você não é menos espiritual por estar precisando de descanso. Você precisa de descanso. Eu ouvi um podcast certa vez da quantidade de pastores que têm burnouts, da quantidade de pastores que desenvolvem depressão e ansiedade. Como assim, Helena? Pastores? Pastores? Porque, infelizmente, muitos se cobram e não se permitem falhar, não se permitem vacilar. E muitas vezes, infelizmente, eles não têm como vacilar, porque eles têm uma comunidade inteira dependendo deles, assim como Moisés. Mas o Senhor sabe as orações que eles fazem no secreto, por isso que é um convite também, ore pelo pastor, pelo líder de vocês, porque só Deus sabe o que eles passam. Esses homens também precisam de cuidado de Deus, esses homens são seres humanos, eles também precisam fazer coisas que causem, que deem a ele alegria, que seja fora daquele ministério. É muito difícil, gente. A gente achar que nós somos super-heróis porque somos cristãos e que tudo é espiritual, que tudo é maligno. Não, existe sim toda uma artimanha do inferno para que você permaneça nesse lugar, para que você não saia disso. Mas o Senhor é fiel para tirar, o Senhor é fiel para tocar no nosso coração e nos libertar na hora que Ele quiser de qualquer tipo de situação. Mas isso não inibe o fato de que nós humanos, nós seres humanos, precisamos de cuidados específicos. Então, se esse vídeo está chegando até você hoje, eu quero que você saiba de uma coisa. Jesus, no Getsemane, ele teve um nível de estresse tão bizarro que, literalmente, saíram gotas de sangue no suor dele. A medicina explica isso como um fenômeno raríssimo, onde o nível de estresse é tão absurdo que causa essa anomalia. Jesus era filho de Deus, o próprio Deus. Ele conhecia a voz de Deus como ninguém. Ele é aquele que conecta-se ao Pai e que sabe. Ele é Deus, em carne. E mesmo assim, Jesus sentiu medo. Jesus se sentiu desamparado. Jesus se estressou a ponto de o seu corpo todo pedir socorro. Tamanha angústia que ele enfrentou. Querido, permita-se passar pelo deserto que você tem passado. Permita-se sentir as emoções que você tem vivenciado. Não se sinta mal por talvez precisar de medicação agora. Não se sinta mal por talvez precisar de um tempo de descanso. O Senhor é aquele que conhece cada vida. Você não é um homem de pequena fé. Você não tem menos fé. O seu valor não é menor porque você está vulnerável. O Senhor não despreza um coração quebrantado. E é nesse momento onde nós estamos fracos que o Senhor se faz forte e nos encontra. Então que nesse vídeo você possa se lembrar disso. Busque ajuda se você está no período depressivo. Busque ajuda se você está se sentindo ansioso. Busque ajuda. Não tente ficar batendo cabeça por orgulho. Eu espero que você tenha entendido que você não é menos por estar num momento assim. O Senhor sabe do seu coração e te conhece. Não se culpe por estar precisando de ajuda. Mas não esqueça de manter a sua fé naquele que te criou e a sua esperança naquele que é fiel
para cumprir a boa obra dele em sua vida. Todos os dias. Levante-se, independente do que você está sentindo e do lugar que você está, com a certeza de que Deus é aquele que tem sempre um novo amanhã para nós. Eu quero orar por você e declarar que esse vídeo chegará nos corações que precisam dessa palavra. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, me segue nas minhas redes sociais e que Deus te abençoe muito, querido.